É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais uma pequena videoaula. Na aula passada eu falei então sobre o treino de hipertrofia máxima. Lembrando que para que você receba então a aula completa, você precisa me chamar lá no direct. E aí eu te mando o link para você poder assistir. Então nós falamos sobre as fases do treinamento, né, de musculação, levantamento de peso, fase de resistência, hipertrofia típica, força pura, potência e a hipertrofia máxima. E alguns amigos falaram assim para mim: Gil, mas você não vai falar do cardio, né? Como é que faz um cardio bem feito aí, né? A gente tem um pouco de dúvida em relação a isso. Existem muitas formas, pessoal. Na literatura a gente encontra vários tipos de treinamento sobre o sistema cardiovascular e também os métodos, né? Então, com relação a método, o que a gente conhece, né? Que está muito bem já descrito na literatura. O método contínuo, né? Ou seja, contínuo, você vai permanecer numa intensidade fixa, né? Estabelecida. Então, por exemplo, vou fazer uma corrida na velocidade de 10 km por hora. E aí o volume eu coloco, por exemplo, 20 minutos, né? E a gente tem um método que a gente conhece também que chama intervalado ou intermitente, né? Intervalado, tá? Então, método intervalado, ou também chamado de intermitente, a gente não faz o quê? Uma intensidade fixa, ou seja, a intensidade ela vai ser variada, né? E aí, o que a gente tem na literatura com relação a essas intensidades variadas? Nós temos um método, por exemplo, de 1 minuto de condicionamento físico e 1 minuto de recuperação, né? A recuperação ativa ou passiva. Ficaria assim, por exemplo, semelhante ao exemplo de cima. Eu vou correr, então, 1 minuto a 10 km por hora e vou recuperar 1 minuto a 5 km por hora. Ficaria mais ou menos assim, né? Ah, Gil, eu posso aumentar a intensidade no treinamento intervalado? Sim, né? A intensidade no treinamento intervalado, ela pode ser, a gente chama de suprafisiológico, ou seja, maior que 100% da capacidade cardiovascular, né? Dentro do método, a gente pode chegar até 120%, por exemplo, do consumo máximo de oxigênio, chamado de VO2 máximo. Então, VO2 máximo, 2 é aqui em cima assim, ó. Por quê? Existem outros métodos além do intervalado. Tem um método, né, que foi desenvolvido chamado de fartlek. É um método de jogo de velocidades. E aí é possível, então, treinar suprafisiológico durante um tempo menor. Tá, ô Gil, como que eu faço a prescrição do contínuo ou do intervalado, né? Pessoal, é muito difícil a gente fazer uma prescrição de treinamento aeróbio sem fazer uma avaliação física prévia, ou seja, conhecer qual que é o limite do meu aluno ou qual que é o meu limite. Então, a primeira coisa, antes de escolher o tipo de método, a avaliação, né? Preferencialmente, essa avaliação, ela vai ser uma avaliação cardiovascular, mas é importante também a gente fazer parâmetros, né? Além dos cardiovasculares, conhecer outros parâmetros, como a força muscular. Por que conhecer a força muscular? Porque a corrida é como se fosse uma sequência de saltos. Eu estou saltando de uma perna para outra. Em outras palavras, se o seu aluno ou se você não tem força, você não vai conseguir fazer um treino contínuo da forma adequada e tampouco um treino intervalado da forma adequada. Talvez você tenha que fazer um programa de treinamento de força primeiro. E esse programa de treinamento de força, eu não estou dizendo que você precisa correr para uma academia, fazer numa academia
um programa de fortalecimento muscular. É possível, com exercícios específicos, você melhorar a sua corrida, né, sem necessariamente entrar numa sala de musculação, tá? Mas tudo isso vai depender da escolha dos exercícios, por exemplo, das técnicas. Se você ou seu aluno é uma pessoa que tem algum grau de obesidade, né, ou sobrepeso, tudo isso vai influenciar na prescrição. Então a complexidade é muito grande, né? Daí o pessoal fala assim para mim, Gil, passa algum treino, né? Então, quando a gente pensa em passe em algum treino, existem alguns guidelines, ou seja, algumas orientações gerais, assim, o que dá para fazer, né? O seu aluno, né, ou você não está passando por uma avaliação física, você precisa estabelecer o que qualquer indivíduo poderia fazer, né? Então, para isso, a Organização Mundial de Saúde fala sobre atividade física. Então, o nível de atividade física que a gente faz ao longo do dia, né, e ao longo da semana vai influenciar na nossa saúde, tá? E a American College diz o seguinte, que a gente precisa fazer exercícios de 25 minutos, por exemplo, né, sendo uma caminhada ou corrida, jogging, né? Uma caminhada. Então você poderia começar com 25 minutos diários de caminhada ou corrida, tá? Então isso seria uma recomendação geral. Com relação ao método, durante algum tempo, né, o método contínuo, ele foi assim muito... teve uma repercussão muito grande na literatura, dizendo, né, que o contínuo não servia para muita coisa, que o método contínuo era ruim, né? Preferencialmente nós deveríamos então optar pelo intervalado, ou também chamado de intermitente, como eu comentei, né? Veio uma explosão de publicação sobre o HIIT, né? Que é o High Intensity Interval Training, né? Se você colocar aí na literatura PubMed, vai ter muita coisa falando sobre o HIIT, que nada mais é que algo intervalado, né? Exercícios de alta intensidade. Mas uma coisa que chama atenção é que o contínuo ele é muito importante, sim, ele é fundamental, inclusive, principalmente nas primeiras fases do treinamento cardiovascular, porque o contínuo já está também muito bem documentado que ele reduz o risco de doença cardiovascular, né? Ele aumenta o consumo de oxigênio, o VO2 máximo, né? Ele aumenta, né, massa muscular em indivíduos que têm pouca massa muscular, tá? Ele faz adaptações músculo-periférica importantes em relação à melhoria endotelial, por exemplo, das nossas artérias e veias, né? Ele faz adaptações articulares, né? Músculo articular, ou seja, se eu for diretamente para um treino intervalado, alguns estudos mostram isso, que o índice de lesão de joelho, tornozelo aumenta quando o seu aluno não é previamente treinado num método contínuo, né? Então essa adaptação músculo-esquelética em relação ao que o contínuo promove, não dá para a gente negligenciar ele, falar que ele não serve e optar sempre pelo intervalado ou sempre pelo HIIT, certo? Então, a prescrição do treinamento aeróbio cardiovascular, ela parte de acordo com o que a gente encontra na avaliação física, de acordo com o que a gente faz com aquele nosso aluno, cliente que está iniciando, tá bom? Então, a minha recomendação é essa. Antes de fazer qualquer coisa, faça uma boa avaliação física, tá? Eu tenho alguns cursos semipresenciais e tenho curso também 100% online. Se você quer saber mais, é só me chamar no direct e a gente faz um briefing, a gente marca uma reunião e aí eu passo para vocês as condições em relação a como fazer uma boa avaliação física e então escolher o método mais adequado para você ou para o seu aluno. Um forte abraço e bons treinos!